Estamos de volta, mais um episódio aqui pra gente falar pra vocês os maiores desafios que a gente encontra aqui no dia a dia, levar conteúdo para vocês, muito conteúdo de qualidade, gestão de projetos, Office 365, Planner, outras ferramentas de mercado. Vocês não sabem quem eu trouxe aqui dessa vez. Mais uma vez arrastada, nossa querida senhorita Ingrid. Dê o seu olá pro mundo, Ingrid. Oi lá, pessoal. De fato, é um projeto aí para 2026 que a gente consiga trazer os vídeos de forma mais consistente aí. Gestão de projetos é um tema que o pessoal tem procurado muito, tem sido desafio em várias empresas, então a gente espera realmente conseguir contribuir aqui e trazer mais conteúdo para vocês. E vocês têm que nos ajudar também colocando dúvidas, exatamente, até para nos direcionar do que vocês querem ver por aqui. Sem mais delongas, vamos embora pro vídeo. Só não se esquece de curtir, compartilhar, se inscrever no canal, marcar o sininho para ser notificado e bora pro vídeo, que agora a gente vai falar de gestão de projetos, a maior dor do mercado hoje, na minha opinião. Primeira coisa, o que eu queria trazer? Tenho visto muita gente procurando a ProRestado para falar de quê? Como que eu organizo a minha empresa de gestão de projetos? Como que eu implanto gestão? Empresa de engenharia, obra, construção, consultorias, que inclusive algumas você atende. Então todo mundo buscando assim, Carlos, como que eu uso a ferramenta da Microsoft para gerenciar a minha operação? E hoje, coincidentemente, parece mentira, mas está aqui, depois eu posso até mostrar para vocês. Eu entrei numa discussão com o dono do nosso cliente, como é que eu vou falar? Porque se eu falar o nome, alguém pode tentar roubar, né? Nosso cliente que mexe com loteamento e incorporação. E a gente sabe que ele é um cara muito agitado, muito rápido. Eu parei para a gente conversar, para mostrar para ele que a primeira coisa que eu tenho que fazer em qualquer área de gestão que ele tem é uma EAP. E aí vem a pergunta, como você conduz? O que você acha que é a maior dor das empresas do outro lado, você que está no campo, acompanhando o time e gerencia os nossos projetos também? Eu acho que a área de gestão acaba caminhando para projetos, mas não necessariamente todo mundo consegue estudar projetos, entender o princípio de uma EAP. Exatamente. E às vezes acha que é muito teórico, muito complexo e acaba não avançando muito. Só que tem alguns conceitos básicos ali que eu acho que já dá um nó e evita vários planners, várias informações de forma separada que acaba dificultando. Então a ideia é que a gente consiga mostrar o pessoal aqui hoje o básico da EAP só para conseguir garantir que a operação fique mais simples e não burocratizar demais. E a AP tem muita coisa que ela muda o cenário, mas eu acho que as pessoas ainda não têm essa visão tão clara. Mas assim, antes da gente entrar na EAP com eles, o que hoje, das empresas que você ou me acompanhou, ou tocou sozinha, ou você viu os consultores, ou até mesmo aqui internamente, a gente sabe que a gente também tem dores em projetos. O que você acha que é a maior dor do gestor de projeto, ou melhor, nem do gestor, qual a maior dor do gestor de uma empresa que é orientada a projetos? Eu acho que dividir grandes projetos nas pequenas etapas para que consiga ser executado e acompanhar Ótimo. isso. Porque quando você tem uma coisa muito grande ali, você não consegue acompanhar, não consegue gerenciar. Ou você divide demais e vira um microgerenciamento. Exatamente. Ou você deixa de forma muito macro e não consegue acompanhar. Então, geralmente, assim, muda o contexto, muda o segmento, mas na maior parte das vezes é isso que acontece. Assim. Ou está muito macro ou está microgerenciado. Exatamente. Eu acho que isso é um ponto. Eu acho que aí a gente pode falar de gestão de projetos, já que hoje a gente quer trazer uma visão geral de gestão de projetos, por quê? Isso aqui faz parte de um projeto maior nosso também, que é ter vários vídeos. Mas não adianta eu entrar para falar de gestão de projetos se eu não tenho os conceitos básicos. A gente já falou dos conceitos baseado no PMBOK, mas às vezes a empresa tem uma dor muito mais simples. E eu acho que o cenário que a gente entra nos clientes é muito disso que você falou. Como que eu divido o meu projeto? A segmentação, né? Como dividir o projeto? Qual o tipo de segmentação que eu tenho? Porque a gente tem todos aqueles cenários. Eu estou segmentando os meus projetos pelo quê? Por área. Área de competência, por exemplo. Não, eu separo por... Tem gente que vai lá e coloca por área de competência. Ou por fases. Ciclos de vida. Ciclos de vida, fases. Tem gente que divide por mês. O que eu faço no mês 1, mês 2, mês 3. E tem também por categoria, né? Então, por exemplo, eu não sei se categoria é a melhor palavra, mas, por exemplo, se eu for trabalhar num projeto de um carro, Sim. tem gente que trabalha assim, motor. Sim. Motor é uma coisa, parte elétrica é outra coisa. Então, é por tipo ali de conhecimento, aí ele divide os times e divide as tarefas daquela forma específica. Uma coisa que a gente pode colocar aqui para ficar bem prático, por exemplo, alguma das empresas de engenharias que a gente trabalhou, divide ali, por exemplo, um cenário que a gente tem. Quem é calculista, ou até melhor, né? Na realidade, antes
A parte de calculista, depois vem a parte, por exemplo, de desenho, e depois, por exemplo, vem a parte de faz o cálculo, faz o desenho e de entregas, documentação. Então ele vai lá e fala, olha, primeiro eu vou fazer todos os cálculos do projeto. Então ele separa na área de calculista. Depois todo o desenho, toda a maquete, toda a estrutura. E por fim, uma área onde eu gerencio o que eu entreguei e o que eu não entreguei. Essa gestão de projetos, ela traz algumas dores, para mim que são muito claras. Uma é essa, segmentação. A outra é a pessoa dividir o que é o conceito que a gente tem. Quais são os conceitos que eu tenho na gestão de projetos? Porque, por exemplo, eu tenho fases, é uma coisa. Eu tenho várias fases em qualquer projeto. Cronograma, eu tenho data de entrega de quase todos os projetos. Eu tenho entregáveis. E tudo isso pode ser considerado, de alguma forma, uma maneira de segmentar meu projeto. Eu acho que o que gera dúvida também é porque não existe uma resposta pronta, né? Exatamente. E às vezes os gestores, né, os empresários querem assim, qual que é a forma certa de fazer para a minha empresa? Sim. Mas depende muito da sua cultura também, de como as pessoas funcionam. Porque como as outras empresas fazem, para você poder colocar aqui. Porque, assim, tem empresas que já se organizam pelo ciclo de vida do produto. Então, Sim. talvez um design de um aplicativo, alguma coisa, primeiro você vai ter a ideia, depois você vai implementar algumas coisas, depois você vai fazer alguns testes. Exatamente. Então, eles já se organizam assim. Não adianta eu chegar lá e tentar dividir de outra forma, que vai ser até mais complexo. E tem gente que não pensa em fases, pensa em departamento, por exemplo, marketing, RH, Sim. por mais que as fases sejam parecidas. Você pode pegar um conceito, um cenário bom desse, por exemplo, a empresa de engenharia. Ela pode até pensar em fases, mas coisas acontecem de forma paralelas. Então, eu estou ali fazendo... mas eu vou pensar primeiro em fazer a aprovação de engenharia, depois eu vou fazer o projeto, depois eu vou fazer a obra. Mas às vezes você aprovou uma parte e o time de projeto já está rodando. Quando o time de projeto está rodando, ele termina antes da minha aprovação. Aí já terminei algumas aprovações, eu já começo uma obra, porque depois eu vou esperar as outras. Então, dependendo do cenário, eu não posso esperar essas etapas. A gente viu isso num cliente que tratou com a gente sobre uma questão das vendas, né? Sim. A gente, às vezes, tende a achar que as vendas, o marketing vai começar depois que já tiver bem avançada a obra. E, na verdade, nem sempre. Não, então, exatamente. Caminha ali em paralelo. Exato. E aí você precisa realmente não ter essas limitações no seu dia a dia. Lá onde é que eu estava hoje, a gente ia ter que ter esse problema. Porque eu faço o lançamento do empreendimento muito antes dele estar pronto. Então, as coisas acontecem muito em paralelo. E aí vem esse cenário. O que a gente enxerga muito no mercado hoje, que eu pelo menos vejo? Eu vejo muitas empresas que... Aí depende muito do porte. Elas, até o ritmo, né, a forma que as ferramentas são implantadas, normalmente, para mim, condiz uma coisa mais ou menos a seguinte, implantação. Quando a empresa começa, ela vai lá pequena e fala o seguinte, eu vou começar com uma ferramenta, como se fosse um funil, um Kanban, para cada uma das áreas que eu tenho dentro do mesmo projeto. Então, ele vai lá e tem a empresa. Dentro da empresa, ele vai lá falar, eu tenho um projeto aqui chamado Casa Cor. Dentro da Casa Cor, eu vou criar um Gantt, um Kanban, uma área de gestão de projetos para a parte, por exemplo, de marketing do evento. Aí alguém vai lá e fala, não, eu tenho um outro Gantt só para o time de compras. Aí eu quero um outro Gantt somente para o time de estrutura, patrocinadores. E aí vai ficando aquele projeto imenso, mas cada um desses é um funil diferente, que é o quê? Eu entrar aqui, por exemplo, dentro do meu planner e falar o seguinte, aí pode ser o planner, pode ser qualquer ferramenta, eu vou usar ele de exemplo só porque está mais fácil, mas é como se eu entrasse, vou entrar em 2 aqui só para ver, como se eu entrasse dentro do meu planner aqui e falasse o seguinte, eu vou ter aqui dentro um Gantt desse para uma área de conhecimento, eu preciso de uma nova área. No lugar de eu desmembrar isso dessa lista, eu vou lá e faço o seguinte, eu vou criar um outro Gantt. Aí eu vou lá e peço um novo plano. Eu vou criando planos, cada uma das áreas, sei lá, vou pegar marketing, que depois eu apago esse plano. Eu vou criando um Gantt, ou seja, tudo de marketing eu encaixo nessa caixinha. Tudo que está relacionado ao research, eu encaixo nessa outra caixa. Então vai ficando uma coisa... Ele vai crescendo, né? Mas dispersa. E aí o cliente tem a impressão que, não, mas eu controlo, porque eu sei que é tudo a Casa Cor. Isso é uma coisa que eu tenho visto e visto muito em empresas que chegam aqui. Eu não sei se no seu cenário você tem também encontrado
operações de clientes também que são assim. Sim, e o que eu percebi é que na maior parte das vezes é por desconhecer todas as possibilidades dentro da plataforma. Então, às vezes dá para categorizar pela Sim. própria EAP, dá para categorizar pelos rótulos, por buckets, por várias outras ferramentas. E como as pessoas não conhecem tanto, Sim. elas acabam preferindo separar para ficar mais claro para elas. Exato, eu entro nessa caixa, eu estou pensando só nisso. Eu entro nessa caixa, eu penso só Só que nisso. se você começa a ter, por exemplo, 10 projetos Casa Cor Exatamente. e 5 planos para cada um, começa a ficar inviável. E aí é onde elas chegam geralmente já nesse cenário. Exatamente, porque aí eu tenho aqui, por exemplo, aqui nesse projeto, como que ele foi feito? Eu tenho a empresa, dentro da empresa eu tenho um cliente, dentro do cliente eu abro um plano para cada área e dentro do plano eu coloco as atividades. Funciona? Funciona, desde que você seja pequeno, tenha projetos que tenham muito início, meio e fim, muito claro, ou que você tenha muitos projetos, mas são equipes focadas só naquele projeto. Tipo, eu faço a Casa Cor. Beleza, mas eu vou fechar aqui daqui a 3 meses, eu vou colocar 30 pessoas aqui só para rodar a Casa Cor, e na hora que acabou, literalmente o projeto termina. Sim. Mas é difícil de gerenciar. E assim, a outra dificuldade geralmente é que se, por exemplo, há um responsável pelo marketing, vai cuidar do plano separado do marketing. Perfeitamente. Aí tem outro responsável do compras, ele vai tratar de outro jeito. Então, você começa a cadastrar as atividades de forma despadronizada. Sim. E depois você EAP. quer vincular isso com BI, quer ter análise de dados, você não consegue. Porque cada um usou de Exatamente. uma forma. Exato. Aí você trouxe um ponto extremamente importante, porque na hora que eu vou olhar meu bucket aqui, perguntas que a pessoa pode vir aqui, aqui eu trabalho com demanda, estudo, aprovação, aprovado. Aí a pessoa, não, para mim o Kanban vai funcionar muito bem com, que é um modelo que eu não gosto, mas vejo muita gente usando, por fazer. Aí a pessoa vem cá e coloca fazendo, e depois ela vem cá e coloca feito. Aí eu falo, não é assim que eu gosto de iniciar. Só que na hora que você vai dar uma olhada, aqui dentro eu já tenho um status que me dá isso, pelo percentual de conclusão. Então acaba ficando redundante, mas nesse projeto eu trabalho com um tipo de Kanban, nesse projeto eu trabalho com outro. Como é que eu vou fazer um BI entender o que está pronto e o que não está? E não só o BI, uma dificuldade que a gente teve com alguns clientes, você vai lembrar, era o próprio time, né? Sim. Se eu tenho uma pessoa ali multidisciplinar, que ela trabalha com Mais de uma gestor empresa, de né? compras, Sim. e também trabalha com marketing, talvez seja uma atividade mais administrativa, mais geral, ela vai estar em vários planos com estruturações muito diferentes. Aí ela fica assim, como que eu me organizo? Quando ela vai nas minhas atividades, tá cada bucket de uma Meu forma. jeito. Então, realmente, a gente precisa padronizar. Mas, é aquela questão que você sempre fala, né? De planejar Exatamente. e pensar antes de executar. E aí é nisso que geralmente a gente encontra dificuldade. Ter tempo e fazer o gestor Sim. parar e falar, gente, vamos planejar primeiro, depois a gente executa. E muitas vezes a gente planeja no próprio mind, né? Exatamente. Que é o que a gente fala, eu falo com o cliente, não comece pela ferramenta, não começa pelo produto pronto. Não, não, já vou fazer direto no Planner, porque aí já sai pronto. Não vai funcionar. Não é assim que funciona, não é assim que a banda toca. Alguns clientes também vieram muito querendo a resposta pronta pra gente. Você também vai lembrar assim, Listes ou Planner? Exatamente. Planner ou Planner Premium? Depende. Vamos colocar no Exatamente. Mind, vamos entender. O cenário da sua Cada um empresa, vai né? ter uma limitação. Exato. A gente precisa entender. E alguns têm vantagens, assim, uma vantagem às vezes é preço, outra é facilidade de acesso. E assim, depois disso aqui, a gente começa a ter, aí bem lembrado tudo isso que você trouxe, porque quando o cara começa a ter projetos médios, aí ele pensa, peraí, meus projetos são médios, ou eu tenho muitos projetos, eu vou trabalhar de que forma? Cada cliente que eu tenho, aí ele começa a fazer o quê? Aqui começa a ser o plano. Aí fala, isso aqui é o meu plano. Dentro do plano, eu vou ter todas as minhas áreas de conhecimento, como atividades, e aí começa aquele gargalo. Eu vou colocar cada tarefa, então eu venho aqui no plano sem controle e coloco tarefas soltas. E uma coisa que eu vejo muito, a pessoa usar os buckets como categoria. Isso aqui é financeiro, aqui é processos, então não é uma linha de evolução. É só uma coluna onde eu coloco as coisas para saber de quem que é. E aí a gente começa o cenário onde as pessoas começam a usar assim, cada cliente tem um plano só, mas o plano está mal organizado. Isso é uma coisa que eu vejo e tem um gargalo gigantesco que é, ou eu vou ter uma bagunça nas atividades, ou eu não vou ter atividade. Eu só vou ter backlog, eu só vou ter demanda macro por fazer. Aí eu preciso que você faça o diagnóstico do cliente. Mas eu fiz uma entrevista, pesquisei, conversei, estou entregando, eu não sei qual status está. Eu sei que eu estou ou está por fazer, ou feito, ou está
concluído. Fazendo por fazer, feito, concluído. E aí a gente começa a ter os problemas que são do tipo, tá, mas tem 2 meses que ele está fazendo diagnóstico. Ele já começou. Ele já fez alguma coisa. Aí o microgerenciamento começa a virar um problema. Ou uma solução. Aí entra a dúvida também, né? Que sempre fica. Até onde eu vou dividir? Até Sim. qual nível de detalhamento eu vou entrar? E geralmente o que a gente trabalha com os clientes, né? A gente precisa definir um padrão. A gente até conversou sobre isso antes, né? Questão de pelo menos ali 3 níveis estar definido. Então, Sim. por exemplo, vai ter o departamento de marketing. Dentro do marketing tem publicidade, tem outdoor. Quais vão ser as divisões? Tipo, redes sociais é separado de panfletagem, por exemplo, enfim. Divide o marketing. Sim. E dentro dessa divisão, aí pode ser que as atividades fiquem mais livres. Mas Sim. até ali já está organizado. Exato. Mas aí eu já estou entrando no modelo de ERP, né? Que aí a gente está chegando no quê? No único modelo que eu consigo entender que ele atende qualquer cenário. Que é assim, na implantação, são projetos pequenos, talvez eu crie um plano para cada uma das minhas atividades aqui dentro. Ok? Vai ter muito plano. Se você tiver muito cliente, vai dar problema. Ah, não, então cada cliente vai ser um plano. Mas se você tiver muita tarefa, vai ser um problema. Ah, não, então qual que é o único cenário que a gente tem aqui que atende qualquer porte? Para mim, é a gente conseguir trabalhar por EAP. E aí vem a importância daquilo que a gente quer falar. Boa parte das dores que a gente enxerga hoje, a gente consegue resolver através de uma boa EAP. Sim. Só que o cliente tem que dar tempo para isso. E aí, o que é a EAP? Né? Na verdade, você vai realmente dividir o projeto com foco nos entregáveis, nas áreas ali, e dividindo em pacotes de trabalho, que eles chamam, né? Então, não necessariamente você vai pegar a microtarefa ali. Você precisa pegar um entregável. Sim. Depois, se você quiser microgerenciar ou detalhar até para facilitar para o seu time, beleza. Mas o entregável tem que estar ali palpável. Então, e isso ajuda o time também a se organizar. Tipo, as tarefas que eu estou trabalhando aqui é para qual entrega? Senão Sim. fica até meio solto, né? E aí a gente começa a ver o que eu preciso para ter uma EAP boa. Eu preciso ter uma boa divisão. Isso vai conectar tudo isso que a gente falou até agora. Porque aí eu vou ter o cenário onde eu posso ter aqui o nível do plano. Dentro do plano aí eu posso trabalhar com projetos, entregas, backlogs, e dentro dela eu posso trabalhar com tarefas. E aí aqui dentro forma o cenário onde eu tenho o cliente, aí por exemplo poderia ser casa-cor. Dentro da casa-cor eu teria todas essas áreas aqui estruturadas. Aqui eu não tinha colocado aqui, que aqui é atividade, por exemplo, marketing, cotar, patrocinar na meta. Sei lá, a atividade é essa. E eu ainda estou muito parado. Aqui dentro eu posso colocar, olha, casa-cor é meu projeto. Dentro do marketing eu tenho uma parte da EAP. Dentro dessa parte da EAP eu consigo ter os entregáveis. Então os entregáveis é tráfego pago. Aí dentro de tráfego pago eu posso colocar uma primeira atividade e eu vou separando elas. A primeira, levantar público. Depois de levantar o público, eu posso virar e falar, além de levantar o público, eu quero analisar custo. Depois de analisar custo, propor verba. Depois de propor verba, rodar anúncio. Depois de rodar anúncio, testar. Recalcular orçamento. Então aqui eu não tenho mais tanto limite. Eu vou ter uma área aqui antes disso, Carlos, eu tenho que ter uma área de estratégia. Então, dentro da estratégia, eu vou definir qual o meu cliente. Dentro do cliente, eu vou definir campanha. E aí eu vou conseguindo gerenciar. A questão da EAP é que ela te dá muito mais possibilidade de trabalho e acaba conseguindo atender qualquer cliente. E dependendo do cenário, eu acho que o custo vale a pena. E assim, você já tem que pensar na EAP com uma estruturação que te permita ter alguns indicadores. Exatamente. Então, Não, aí bem lembrado. Algumas coisas que eu percebo. Às vezes a pessoa quer só subdividir, porque Sim. vai ficar mais claro, mais visual. Mas é muito difícil a gente já pensar nos indicadores. Ou Sim. pensa de forma muito vaga, ou quer muito detalhe. Todas as vezes que a gente vai trabalhar em começar uma EAP, a gente pega alguns indicadores-chave. Tipo, o que não pode faltar? Então, por exemplo, você quer saber quantas tarefas teve para o marketing, quantas tarefas teve para o tráfego pago, para saber quantas atrasou, quantas foram concluídas, por exemplo. Então, isso vai direcionando também até que nível a gente tem que entrar em detalhe e também, assim, quais as subdivisões. Então, eu não queria saber de tráfego pago, mas agora eu quero saber quantas tarefas foram específicas para tráfego pago, né? Preciso subdividir. Exato. E aí a gente vai ter que entender, por exemplo, isso que você trouxe é extremamente importante. Às vezes, um dos pontos mais relevantes da EAP é o que eu quero medir depois. Eu acho que essa é a pergunta. São duas, na realidade. As principais perguntas que eu tenho que fazer é o que eu quero controlar, já que eu tenho
um projeto, ele necessariamente tem que controlar algo? Então, o que eu quero controlar? E a segunda pergunta, o que eu quero medir? E às vezes a gente subestima muito alguns campos, assim, de prazo, o que eu já vi, as pessoas usarem muito, cadastrar muitas atividades. Então, ter até um padrão ok, mas não definia prazo. E aí colocava sempre o final do mês. Não fazia sentido. No final Exatamente. do Coloca mês, tudo no tava final tudo do mês, atrasado. está tudo atrasado. Eu não consigo... É aquela ideia do deadline, né? Se meu dia deadline é dia 31, o meu deadline na minha cabeça é dia 29. Até dia 29, ou seja, na realidade eu costumo brincar aqui. Qual que é o deadline? 31. Qual que é a sua data inicial? Na minha cabeça é dia 29. Tudo eu vou iniciar um dia antes. Para metodologia ágil até funciona. Você sabe que dentro daquele mês tem que sair. Mas aí isso Mas encurta, você tem né? que se organizar e falar, não, isso aqui vai ser essa semana. E você precisa de uma equipe que consiga trabalhar com isso, né? Porque aí a pessoa... Alguns tipos de negócio, não dá para ser em todos. Exato. E aí vem a pergunta. Eu acho que você trouxe um nome melhor. Acho que uma das questões que eu tenho que avaliar é o meu modelo de negócio. Se eu estou falando de AP e estou falando de gestão de projetos, eu vejo algumas possibilidades, mas duas para mim são principais. A primeira é, eu sou uma empresa projetizada. Então, o meu produto é projetos. Eu não sou uma empresa prototipada, eu não vendo produtos. O meu produto é entregar projetos para cliente. Então, se eu tenho uma empresa projetizada no que tange produto, a minha venda é projetizada, aí eu vou seguir um caminho. Aí eu tenho que ter um padrão de AP. Eu acho que isso é extremamente elevado. Engenharia. Exatamente. Todos os exemplos aqui que a gente tem. Qualquer tipo de consultoria, para mim, ela é projetizada. Engenharia, construção. Tudo que o projeto demora um certo tempo, marketing. Marketing é projeto. Uma empresa de marketing, uma empresa de software, na hora que ela vai fazer a implantação. Até colocar a implantação aqui. Porque tem etapas. Então, se é uma empresa projetizada, a gente vai trabalhar com padrão de AP. Aí a gente vai falar um pouco disso daqui a pouco. Agora não, a minha empresa, ela não é, o produto dela não é projetos, mas eu quero gerenciar projetos internos. Existe uma modalidade padrão? Pode existir, mas ela é completamente diferente. Por exemplo, eu estava conversando hoje com uma grande empresa, até bem famosa no mercado, que eles querem que a gente selecione o RP deles. Então, eles vão contratar uma consultoria para isso. Isso, para mim, é um exemplo de negócios onde eu quero... O meu negócio não é projetos, na realidade. Vende um produto, ele já tem um produto, mas ele está com projetos internos de melhoria, né? Exato. Eu vou gerenciar projetos internos. Então, eu vou gerenciar a implantação do meu RP, ou eu vou gerenciar, por exemplo, a minha ISO. Vou implantar uma ISO e eu quero gerenciar aqui internamente como que isso está. Eu estou fazendo um projeto de mudar o RH da empresa. Exato. É expansão, uma nova unidade, né? Uma expansão. É bem comum. Uma nova fábrica. Até o desenvolvimento dele, né? Novos produtos. Então, tudo isso são cenários onde eu tenho uma empresa onde meu produto é projeto, uma empresa que meu produto não é um projeto. Ela não é projetizada. Aqui embaixo, o que eu quero medir é diferente. Aqui em cima, por exemplo, o que eu estava discutindo muito hoje é, se você tem uma empresa que é de consultoria, de engenharia, de construção, dá para eu padronizar as etapas? Até que nível que eu consigo colocar? Vamos colocar um cenário, por exemplo, de consultoria. Eu sempre tenho diagnóstico e eu sempre tenho implantação. O diagnóstico, ele sempre passa, no segundo nível, por entrevistas. E a implantação, ela sempre passa, por exemplo, uma fase de mapeamento, aprovação e sustentação. Se eu tenho isso aqui bem categorizado, eu consigo falar, olha, a minha consultoria, todo projeto no nível 1 vai ser diagnóstico, entrega ou área de conhecimento. E no nível 3 aqui, eu vou colocar aquilo que eu quero medir, o entregável. Quantas entrevistas eu fiz, quantos laudos foram elaborados. Ou então, até coloco algumas etapas anteriores. Por exemplo, aqui eu vou falar de financeiro. Dentro de financeiro, eu vou ter uma etapa antes, que ela é de mapeamento. Dentro de mapeamento, eu vou colocar os setores, os processos. Então, eu vou mapear o processo de contas a pagar, contas a receber, tudo isso aqui, desse cenário. Na implantação. A implantação, ela já é uma implantação do financeiro, onde eu vou fazer algumas outras etapas. Então, se eu consigo padronizar a minha AP dos meus produtos de consultoria, eu consigo avançar muito melhor. Vejam que a gente não está falando de tarefa ainda. Né? Exatamente. Dentro do mapeamento, dentro do processo, vai ter para cada setor, para cada pessoa. Exatamente. Contas a pagar, contas a receber. Sim. A gente está falando da tarefa em si. E não tem fim isso, né? Eu posso ir quantos níveis eu quiser. Eu quero ter financeiro, dentro de financeiro, mapeamento, dentro de mapeamento eu tenho contas a pagar. Dentro de contas a pagar eu quero dividir para entrevista,
mapeamento, detalhamento, relatório e entrega. E dentro de entrevista, dá para quebrar? Dá. Agendar entrevista, realizar entrevista, revisar entrevista. Sim. Então, não tem fim para você se programar nesse sentido. E aí vem um segredo que a gente faz aqui que funciona muito bem. A gente define até que nível eu quero controlar. Eu controlo até o nível 3. Isso facilita muito a gestão, porque qual que é a ideia? Né? Tendo essa EAP padrão, que a gente chama, você consegue replicar isso. Então, novos projetos vão surgir e aí você consegue sempre ter ali um planner padrão ou uma estrutura padrão. Estou falando do planner aqui porque a gente usa bastante, para conseguir replicar sem ter que fazer manual todas as vezes, por exemplo. Então, aquilo ali já te dá um nó. E aí funcionou muito bem. Um cliente, por exemplo, que a gente implantou, de já vincular isso à esteira do CRM dele, Sim. do comercial. Então, a partir do que foi selecionado no comercial, por exemplo, é financeiro? Exatamente. Já Cai numa abria EAP diferente. Para a EAP do financeiro. Isso para mim é muito importante. Então, assim, a EAP, se eu consigo falar, olha, eu paro um tempo e desenho as EAPs da minha empresa, eu tenho um produto financeiro, tenho um produto, o nosso aqui mesmo, tem um produto Office, tem um produto financeiro, tem um produto processos, tem um produto planejamento tributário. Cada um deles tem uma EAP diferente. E aí a gente consegue gerenciar por esses padrões. E aqui, um detalhe extremamente importante. Eu preciso conseguir visualizar, pelo menos eu sempre direciono, olha, o primeiro nível aqui, a engenharia. Qual que é o meu primeiro nível? O meu primeiro nível, por exemplo, é a área de conhecimento. Então, o meu primeiro nível vai ser, no primeiro local, por exemplo, a área de planejamento. Planejamento vai fazer entrevista, e dentro da entrevista ele vai selecionar as áreas. Então, ele vai fazer entrevista com diretoria, vai fazer entrevista com engenheiros. Depois que ele fizer as entrevistas, desenhar a solução. Aí ele vai desenhar a solução. Aí tem as etapas que é coletar documentos, mapear possibilidades e por aí vai. Mapear possibilidades. Depois, eu tenho uma área que seria... Depois, eu tenho uma área que poderia chamar desenhos técnicos. Depois, eu tenho uma terceira área, que é uma área de produto e entregas. Então, eu vou colocando as áreas de conhecimento de uma forma, não sei se de cronograma, mas uma forma linear. E aí eu vou colocando as entregas de cada uma dessas áreas e dentro das entregas eu coloco as atividades. Com isso, se tudo isso aqui é uma área de conhecimento, caso eu olhe para o projeto de engenharia, se estiver atrasado, eu sei que é cálculo que está atrasado. Eu sei que é desenhos que está atrasado. Ou então eu sei que a parte mais atrasada é mapeamento. Então isso vai me dando uma visão cada vez mais estruturada de como medir o projeto, que é exatamente o que a gente colocou aqui em cima. O que você quer ver, né? O que eu quero ver e o que eu quero medir. Eu quero medir a área que está mais atrasada. Então a área tem que estar aqui. Eu quero medir qual é o... A gente está lá em cima, a gente está por área. No outro cliente, a gente fez muita coisa por área aqui, de atraso. Deixa eu pensar num outro. Teve de área, teve de status do projeto, qual o momento do projeto mais atrasa? É a aprovação com a prefeitura, mais atrasa na parte de loteamento, mais atrasa na parte de desenho. O nosso cliente, por exemplo, quer ver qual é a fase que mais demora para implantar um BI. Exatamente. Qual a fase? É no diagnóstico, no mapeamento de necessidade, blueprint. No DataVis lá, do desenvolvimento. Exatamente, no time de desenvolvimento, aonde é o mais atraso? Porque às vezes fica aquela dúvida, mas todos os projetos são atrasados. Todos são culpa do desenvolvimento, mas sempre chega no desenvolvimento atrasado. Só que ele é o último a entregar. Então, ele absorve todo o atraso de todo mundo, eu não sei se chegou lá dentro ou não do prazo. Sim. E aí vem a ferramenta da linha base. Isso que dá uma visão muito clara para o cliente do que ele pode fazer. Já quando eu estou dentro da empresa, o cenário é completamente diferente. Eu tenho, na minha visão, eu tenho que pensar por projeto ou por área. Por exemplo, na Pró-Resultado, a gente desenhou, por trabalharmos muito por gestão de projetos, nós colocamos projetos em todas as áreas. Mas o projeto de marketing, ele é medido de uma forma completamente diferente do projeto de RH. Então, aqui eu já falo para o cliente, olha, eu acho que o melhor caminho é você olhar para cada projeto e dentro de cada projeto você traduzir como que você quer montar as EAPs. Não monte uma EAP padrão para a sua empresa inteira. Todo projeto é diferente, mas pense que cada área é um cliente diferente. Então, eu estou implantando o meu RP, então vou fazer um projeto de RP ou um projeto de implantação. E qualquer implantação tem que seguir esse meu padrão. Então, qualquer implantação que eu fizer na empresa a partir de agora, eu preciso fazer um diagnóstico, eu preciso montar uma RFP, requisitos, melhor ainda. Eu preciso ter uma proposta de solução e eu preciso ter uma fase de teste. Qualquer software que eu tiver que entrar na empresa, ele entra por aqui. Coloquei uma EAP padrão,
rodei ela, se atrasar, eu sei, pô, sempre atrasa no diagnóstico, ou sempre atrasa nos requisitos, ou sempre atrasa em propor soluções. Por quê? Em propor soluções eu tenho que procurar no mercado e atrasa. Ah, não, eu quero falar de marketing. Vou dar um exemplo nosso aqui muito bom, que eu gosto, que é o marketing. O marketing daqui, o que a gente fez? A gente descobriu que eu preciso de um EAP por ano. Dentro do ano, nosso próximo nível é entrega ou é mês? Mês. Já é mês. Semana. Depois do mês é a semana, e na semana é o quê? A entrega. A entrega do dia. Aí eu consigo gerenciar. Eu sei se um mês atrasou, se uma semana atrasou, e se eles atrasarem, eu sei pelo tipo de entrega que eu coloquei. Aí a gente categorizou as entregas por bucket. Isso é importante Por bucket reforçar. não, foi Rótulo. por rótulo, né? Isso é importante reforçar, o que a gente comentou de EAP padrão funciona bem para a empresa projetizada. Sim. Para os projetos internos dá para ter uma padronização, mas cada projeto realmente ou área vai ter que ser avaliado, porque é o que a gente falou no início, né? Se você tentar, por exemplo, no RH implantar algo similar ao marketing hoje de ano, Não vai mês funcionar. e semana, não funciona. Não faz o menor Lá sentido. dentro é recrutamento, PDI, Exato. é outra coisa. Exato. Lá no RH, por exemplo, nossa demanda é implantar o PDI. Aí, quais são as etapas de implantar o PDI? Elas já são muito específicas. É um padrão. E vão passar por muitos meses e semanas, não dá para incluir, né? Exatamente. No cenário do marketing. Aqui, toda semana eu tenho que ter entrega. Se eu não entreguei, eu atrasei. Aqui não. Aqui, minha primeira fase é levantamento de necessidade. O que a pró-resultado precisa? Uma análise de benchmark, apresentação de proposta para a diretoria. Então, é muito diferente. Então, assim, eu vejo que se você vai pensar no departamento, eu quero implantar EAP na minha empresa internamente. Pense por departamento, pense por projeto. Cada projeto vai ter sua EAP. E aqueles projetos que se repetem muito, você padroniza. Sim. Então, eu padronizo a implantação. Implantação de RP, você não vai fazer vários. Carlos, mas eu implantei um RP, depois eu implantei um CRM, depois eu implantei um sistema de CS, depois eu implantei um sistema de projetos. Implantação é um tipo de conhecimento que você pode padronizar. Eu tenho um marketing. Marketing, todo ano é um projeto diferente. Ou cada campanha é um projeto diferente. Eu padronizo. RH. Os produtos, toda vez que for lançar um novo produto, para quem Exatamente. A área de produtos é muito bom. varejo. Porque eu tenho que aprovar o produto, né? Eu vou estudar o produto, vou trazer soluções, estudar o mercado e vou propor novos produtos. Testar, lançar. Exato. Para mim, tudo que eu vou se é muito repetitivo, várias vezes eu faço aquela mesma entrega, então vamos tratar por EAP padronizada. Não tente trabalhar com EAP padronizada, porque não vai ser uma solução. Talvez vai ser perda de tempo. Mas que a gente, assim, só resumindo o que a gente falou, né? A EAP padrão ela pode mudar, não dá para ser padrão para tudo, tem que Sim. avaliar cada caso. Mas o que a gente está trazendo é que a EAP sempre vai ajudar. Sim. As tarefas soltas ali, com um cenário bem simples, projetos bem pequenos, pode ser que funcione, mas vai chegar uma hora que vai sair do controle. Então, acho que só começar... E, assim, começa a ser natural, gente. Os nossos clientes começam a pensar já em EAP depois Sim. que a gente apoia em alguns primeiros projetos. Porque antes, até criar essa hierarquia para eles é difícil. Exato. Depois eles já começam a pensar na hierarquia. Exato. Fica mais fácil. Muito, muito mais fácil. Eu acho que o pensamento em hierarquia, assim como o Mind, é uma coisa que a gente usa muito, ele é voltado para quê? Para garantir que o meu pensamento seja em caixas. Eu entrei nessa caixa, eu estou pensando nela, eu não penso nas outras. Sim. Eu não vejo o problema como um todo. Isso facilita muito para o usuário comum. Então, eu vejo muito esse cenário. Olha, a gente vai sempre pensar em EAP, por quê? Porque EAP é a solução para projetos grandes. Reduzo a entrega para pensar numa entrega específica. René Descartes explica exatamente isso. Ele traz esse método como padrão. Então, eu vejo isso como importância da EAP. E aí, acho que a gente chegou até uma ótima conclusão aqui. É repetitivo? Vou fazer várias vezes? Padronize EAP. Não é repetitivo? Faça EAP mais orientada à gestão, que vai ser o melhor caminho. Olha, eu acho que deu assim, a ideia desse vídeo é um vídeo só para trazer para vocês a importância da EAP, porque a gente tem visto isso cada dia mais, e mostrar que a ideia é ir galgando um conhecimento com vocês muito direcionado. Então, assim, a gente falou aqui um pouco de EAP, a gente falou primeiro a gente trouxe conceitos de projetos, agora a gente trouxe a EAP. Num próximo vídeo a gente pode falar um pouco de como desenhar uma EAP padronizada para um tipo de empresa, pegando um case, por exemplo, de engenharia. A gente pega vários cases e pode mostrar para vocês. Dona Ingrid, alguma coisa mais você acha importante a gente trazer? Algum detalhe? Não, acho que era isso. O início, como a gente falou. Sim. O início, o terceiro vídeo que ela aparece aqui é o início. Temos o projeto interno aqui de trazer mais vídeos realmente. E
é um assunto extenso, né? A gente Sim. vê que até para implantar isso aqui, gente, não é da noite pro dia. Exatamente. Primeiro tem muito planejamento, entender quais os indicadores, mas a ideia é que aos E poucos a passou gente por vá isso, né? mostrando para vocês. Passou exatamente por um mind que a gente abriu Sempre. detalhe por detalhe do que é um projeto. Então, a ideia é trazer projetos. Tem coisas muito avançadas com BI, com IA, analisando o projeto, dando respostas, com EAPs extremamente complexas, com quase EAPs padrões de 500 linhas. Cliente que tem 80 projetos rodando, esse daqui que eu abri tinha 60 e nem atualizou todos. Então, tem coisas muito complexas, tem coisas mais simples, mas a gente vai trazer os dois conteúdos. Hoje, algo muito mais simples, inicial, porque a gente acha que isso vai ajudar vocês. No futuro, o complexo partiu do básico, exatamente. Né? Exatamente. Um básico bem feito, muito. Vamos fazer o básico bem feito, aquilo que é pequeno, mas vamos fazer muito bem feito. Vamos fazer com primazia, vamos ser excelente nisso. Então, seja excelente em definir o que é uma boa EAP, porque aí você consegue ajudar N cenários, seja interno, seja externo na sua empresa. Vão comentando, trazendo dúvidas que a gente vai melhorando isso aqui para vocês. Ficamos por aqui, não se esqueça de sempre, né? Curtir, compartilhar, se inscrever, marcar o sininho, lembrar da nosso clube de membros, seguir a gente nas redes sociais. Agora a Ingrid também está com seu perfil profissional lá. E eu divulgo de todo mundo mesmo. Vai lá. Qual que é o seu perfil agora profissional? É Ingrid com Demudo, S Jardim. Ingrid com Demudo, S Jardim. Nem a Ingrid Projetos, eu achei que seria, tá? Já usavam Ingrid Projetos. Mas tem projetos no título, então se procurar vai achar. Vai achar. Então tá lá, Ingrid Projetos tá lá. Procura, acompanha, Carlos Pires Consultor, Projeto Resultado em Foco em todas as redes sociais. Ingrid, algum recado final, alguma coisa para as pessoas, além de um tchau? Não, é isso, gente. Até a próxima. Até mais.